Oi, galera! E aí? Todos bem? Todos em casa, se cuidando, usando álcool em gel? Espero que sim, hein? Primeiro, a prof quer dizer que a prof adorou os poemas, tá? Vários alunos mandaram os poemas para a prof da aula de português passada e a prof amou. A prof está muito orgulhosa de vocês que estão fazendo as tarefas, estão conseguindo, né, acompanhar aí todas as atividades, estão com tudo em dia. Então, assim, a prof, ó, tá muito feliz e muito orgulhosa de todos vocês. E agora, né, vamos continuar, né, com a nossa aula de português. E na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre a autobiografia. É um gênero textual, né? E para a gente começar a nossa aula, primeiro a gente vai entender a diferença entre duas coisas. Primeiro, o que é biografia e o que é autobiografia. Vamos lá? Então, biografia é quando alguém escreve sobre a vida de uma outra pessoa. Geralmente, um livro de biografia, né, ou até um filme biográfico, né, ele conta a história de uma outra pessoa, alguém que foi importante. Pode ter sido alguém que foi importante na história do nosso país, um presidente. Pode ser um artista muito famoso. Pode ser uma pessoa que fez grandes feitos para a humanidade. Pode ser um cantor também muito famoso, o próprio autor de vários livros. Enfim, a biografia conta a história de alguém que foi importante, de alguém que as pessoas se interessam por conhecer. E é sempre contado por uma outra pessoa. Entenderam? Essa é a biografia. Aí nós temos o assunto da nossa aula de hoje, que é a autobiografia. E o que seria uma autobiografia? A autobiografia é quando nós mesmos contamos a nossa história. Contamos quem nós somos, da onde viemos, quem são os nossos pais, se nós temos irmãos, onde moramos, com quem moramos, as coisas que gostamos de comer, de fazer, sobre os nossos amigos, a nossa profissão, ou se você não tiver uma profissão ainda, né, sobre a escola que você estuda. Então, a autobiografia é quando você mesmo conta a sua própria história, certo? Entenderam a diferença? Então, biografia é quando alguém conta a história de uma outra pessoa. E a autobiografia é quando nós mesmos contamos a nossa própria história. Entenderam? Espero que sim. Então, agora, vamos pegar a nossa apostila. Lá na página 44. Vamos lá? Tirar de letra. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra essa atividade. Autobiografia. As crianças entrevistadas para a reportagem participaram de um projeto na escola em que foram convidadas a escrever a sua autobiografia. Acompanhe. Então aqui agora nós vamos ler a história de uma criança que foi entrevistada para uma reportagem, tá? Lá de um projeto da escola dela. E ele colocou assim no nome da sua autobiografia: quem são meus amigos? Vamos lá? Meu nome é João Pedro. Nasci no dia 28 de março de 2006. Tenho duas irmãs. Uma se chama Ana Beatriz e tem 1 ano e meio. E a outra é a Maria Luísa e tem 3 anos. O meu pai se chama Gilberto e a minha mãe se chama Priscila. Eu tenho um tio que se chama Dudu, que é muito legal. Ele é irmão da mamãe. Eu gosto muito dele. Ele faz muitas brincadeiras. Eu moro num prédio no Morumbi, que quando eu era bebê, nunca chupei chupeta nem dedo. A minha primeira escola foi a Portinho. No Maternal 2, eu mudei para o Colégio Santo Comércio. Agora já estou no 1º ano, B. As minhas professoras são a Kátia e a Moira. A aula de que eu mais gosto é de futebol. Eu também gosto das aulas de matemática. O time que eu torço é o Corinthians, porque eu acho que é um time muito bom.
Meus melhores amigos são o João Morante e o Gustavo, porque eles são muito engraçados. Um dia, fui na festa de aniversário do Felipe e peguei todos os doces para comer com os meus amigos. Foi muito divertido. Eu tenho uma gata que se chama Tuca. Ela mora na minha casa da praia na Riviera. A minha melhor viagem foi para a Disney, porque eu gostei muito da montanha-russa da Cheetah e do Scorpion. As duas são muito legais. O meu esporte preferido é o boxe. Eu assisto com meu tio. A comida de que eu mais gosto é o churrasco feito pelos meus tios. A minha bebida preferida é a Fanta Uva. O meu filme preferido é o Hotel Transilvânia, porque é muito engraçado. Meu maior sonho é voar até a Lua, porque eu quero conhecer os planetas, que nem o Neil Armstrong. Quando eu crescer, vou ser piloto de carro de corrida. Então aqui, se vocês perceberem, o João Pedro está contando a sua própria história, porque pode ver, ele fala lá, ó, o meu nome é, eu nasci, as minhas irmãs, o meu pai se chama, a minha mãe se chama, o meu tio Dudu, eu gosto de comer churrasco, eu adoro o filme Hotel Transilvânia, o meu time preferido é o Corinthians. Então ele tá falando das coisas que ele gosta, da vida dele, quem são os pais dele, onde ele mora, se ele tem irmãs, o time preferido, a comida preferida, a bebida preferida, os melhores amigos. Ele está contando um pouquinho da sua própria vida. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você pausa agora aí um pouquinho e clica no link aqui embaixo. No link aqui de baixo, nós temos um outro vídeo com a autobiografia de um outro menino para vocês tomarem como exemplo também. Então vocês podem dar uma pausa aqui na aula da prof para assistir uma outra autobiografia que vai estar aqui embaixo do vídeo. Aí depois que você assistir essa autobiografia, você volta aqui para o vídeo da prof. E aí nós vamos começar as atividades. Tudo bem? Então, agora espero que vocês já tenham visto o outro vídeo que a prof deixou aqui embaixo. E vamos lá para as atividades. Lá na página 45, lá diz o seguinte: agora é sua vez. Siga os passos a seguir e bom trabalho. Então agora vocês vão fazer a sua própria autobiografia. E eu tô super curiosa para ver como vai ficar o resultado. Vamos lá. Então no número 1 diz o seguinte: entreviste amigos e familiares e outras pessoas que convivem com você. E pergunte o que eles pensam a seu respeito. O que eles pensam de você? O que eles acham de você? Aí você pega um bloquinho aí ou uma folha e anota tudo o que eles disserem. Pode perguntar para a mamãe, para o papai, para a vovó, para o irmão, né? Para as pessoas que moram aí com você, que convivem com você. O que elas acham de você? Elas acham que você é muito bagunceiro? Elas acham que você é muito estudioso? Que você é uma criança muito legal, inteligente, feliz? Enfim, as pessoas vão falar um pouquinho o que elas acham de você. E você vai anotar aí numa folha, porque depois a gente vai usar essas anotações para fazermos, né, a nossa autobiografia. Então, depois que você anotou, você vai escrever uma lista com as suas características físicas e outras que indicam a sua personalidade. Isso vai ajudar você a refletir sobre si mesmo e facilitar o trabalho da sua escrita. Então, ali embaixo do número 2, tem ali uma partezinha em amarelo escrito minhas características. Então você vai falar das suas características físicas e da sua personalidade. Muito bem, mas prof, o que é característica física? Bom, característica física é aquela que a gente olha no espelho e vê. Por exemplo, alto, baixo, gordo, magro, loiro, moreno, ruiva, careca, cabeludo, olho azul, olho castanho, olho verde, que mais? É tudo aquilo que a gente pode ver no espelho, cabelo enroladinho, cabelo liso. Então é aquilo que a gente olha no espelho e a gente pode ver. São as nossas características físicas, a nossa aparência. Por exemplo, ó, a prof é alta, a prof é ruiva, tem olho verde, várias tatuagens, o cabelo liso. Essas são as características físicas. Agora, as características da personalidade. Tá, prof, já sei o que é característica física, mas o que são as características da personalidade? Personalidade é do nosso comportamento,
de como a gente é no nosso interior. Por exemplo, a prof é muito falante, a prof é muito alegre, a prof é dorminhoca, a prof é muito ativa, porque a prof faz atividade física. Então, é tudo aquilo da nossa personalidade. E você pode colocar, educado, inteligente, preguiçoso, falante, tímido, charmoso, cheiroso. Aí você vai ver as suas características da personalidade para colocar aí na sua listinha também. Aí depois que você fez já coletou as respostas de quem mora com você sobre como você é, fez a sua listinha de características físicas e da sua personalidade, você vai fazer o quê? Lá no número 3. Leia as entrevistas que você fez e a lista das suas características e escreva a primeira versão da sua autobiografia. Você pode se inspirar na autobiografia do João Pedro ou inventar um outro modelo. Então, você vai pegar aí uma folhinha do seu caderno, um caderno que você tem em casa, já que vocês estão sem o caderno de português, né? Pede uma folha em branco aí para a mamãe, para o papai ou para quem faz a tarefinha com você, para você fazer a sua primeira versão, onde a gente vai colocar as nossas primeiras ideias. E aí você vai colocar, você pode usar ali ó, a autobiografia do próprio João Pedro para fazer a sua. Começa lá, meu nome é Adriele, eu tenho 31 anos, eu nasci em Paranaguá, tenho 2 irmãs, o nome da minha mãe é Elizabeth, o nome do meu pai é Roberto, eu tenho uma sobrinha chamada Rebeca, eu trabalho como professora na escola Anchieta, então vejam que aí ó, eu já comecei a minha autobiografia. E aí vocês vão fazer a de vocês, certo? Depois que vocês fizerem, junto com esse vídeo, vai uma outra folha que a prof vai mandar para vocês imprimirem, para vocês escreverem a versão definitiva. E aí a versão definitiva vocês vão escrever nessa folha que a prof vai mandar e vocês vão grampear aqui, ó, aqui na página 45, para que a folha não se perca. E aí uma coisa, a prof tá doidinha para ver a autobiografia de vocês. Então depois que vocês fizerem a versão definitiva, tira uma foto e manda lá pra prof, que a prof quer ver, hein? Certo? Aí depois você vai preencher ali as perguntinhas do número 4, ó. Você escreveu um título? Sim ou não? Colocou o seu nome completo? Sim ou não? Usou letra maiúscula no início das frases? Sim ou não? Contou alguma situação curiosa pela qual você já passou? Sim ou não? E escreveu as palavras corretamente? Sim ou não? Vai marcar ali. E assim nós encerramos a atividade da apostila, certo? Aí, lá no nosso livro de atividades, também tem uma atividade de autobiografia, lá na página 21. Vamos lá? Lá diz o seguinte: releia este trecho do diário. Lembra que nós vimos aqui no livro de atividades alguns textos do livro Diário de um Banana, onde o personagem é o Greg. O Greg, ele é um menino que ele é preguiçoso, ele não gosta de estudar, ele não obedece, ele faz um monte de coisa errado. Ai, olha, esse Greg, ele é terrível. Então vamos lá. Lá diz o seguinte no trecho desse diário: janeiro, ano novo. Sabe aquela coisa de fazer uma lista de promessas no começo do ano para tentar se tornar uma pessoa melhor? Então, gente, no começo do ano, lá quando está sendo a virada do ano no ano novo, as pessoas têm o costume de fazer uma lista de promessas para o ano novo, para que elas se tornem uma pessoa melhor. Por exemplo, lá, tem gente que promete que vai começar a fazer atividade física, que vai seguir uma dieta, que vai fazer um curso novo, aprender uma nova língua, realizar um sonho, viajar para um lugar que gostaria muito, adotar um cachorrinho, doar aquilo que não precisa mais, enfim. As pessoas elas fazem uma lista de coisas que podem tornar ela uma pessoa melhor para esse ano novo que está entrando. Agora vamos ver lá o que pede a letra A. Como você acha que poderia ser a lista do Greg para se tornar uma pessoa melhor? Então a gente já sabe que o Greg ele é um menino, né? Que ele não gosta de estudar, que ele é preguiçoso, que ele faz várias coisas erradas,
Então, como poderia ser a lista dele para se tornar uma pessoa melhor? Aí você vai pensar um pouquinho aí, vai botar a cabecinha para trabalhar. E na letra B diz o seguinte: agora, faça de conta que você é o Greg, o protagonista do livro, e escreva uma autobiografia relatando, ou seja, contando alguma atitude que ele teve durante o ano e que pode ter feito ele se sentir uma pessoa melhor. Então você vai escrever como se fosse o Greg, contando uma atitude legal que ele teve durante o ano que fez com que ele se sentisse melhor. Por exemplo, você pode ali, fingir que é o Greg contando que tirou a nota boa numa prova, que fez todas as tarefas, que doou os brinquedos que não usava mais, que ajudou uma velhinha a atravessar a rua, que ajudou a mãe em casa com a louça, arrumando o quarto. Enfim, tem várias coisas que ele pode fazer que podem fazer ele se sentir uma pessoa melhor. Então você vai escrever aqui nas linhas abaixo como se você fosse ele, contando algo que ele fez e dizendo ali como ele se sentiu melhor com essa atitude. Certo? Muito fácil, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A prof tá bem curiosa para ver a autobiografia de vocês, então não esquece, para da hora que fazer a autobiografia, mandar a foto para a prof, igual vocês fizeram lá com o poema, que o poema, a prof amou os poemas que recebeu, e agora eu quero saber um pouquinho da história de vocês, da sua autobiografia, tá bom? Fiquem com Deus, a prof tá morrendo de saudades, tá bom? Ó, beijo no coração de cada um, tá bom? Bons estudos! E ó, até a próxima, hein?